Alunos do primeiro ano, vamos iniciar o estudo da semana 4 do PET 6, o eixo temático Mundo Contemporâneo, República e Modernidade, Cidadania e Democracia, de 1930 aos dias atuais, e o tema, a construção da cidadania moderna. Pessoal, inicialmente há uma reflexão sobre a pobreza extrema. E aí, o que é a pobreza extrema? É a impossibilidade de conseguir o acesso aos bens básicos e também à alimentação saudável. E aí, um dos índices que vem medir, esse que vem ajudar nessa medição da extrema pobreza é o indicador de segurança alimentar. O que esse indicador apresenta? Ele apresenta sobre o acesso físico e econômico à alimentação saudável e adequada. A partir desse índice, então, se analisa as possibilidades de acesso a uma comida saudável que alimente, mas também que nutra com todos os elementos e vitaminas, né? E com esse índice percebe então que há também na sociedade brasileira uma deficiência de nutrição. Acontecendo, gente, que em pesquisa recente é apresentado que, em média, a brasileira de 19 anos tem a altura de uma menina holandesa de 13 anos de idade. Isso é apontado como uma falta de nutrição adequada nas idades escolares das crianças brasileiras. A partir disso, devemos refletir. Imagina aquelas famílias que não têm condições de comprar o mínimo para a sua sobrevivência. Como estão nutridas, né, gente? Deve haver uma grande falta de nutrientes ali naquela alimentação que elas têm para aquele dia. Os valores nutricionais adquiridos pela família devem ser muito abaixo do esperado. E essa desigualdade social, gente, ela é histórica. Nós sabemos disso e eu já falei isso em diversos vídeos. Acontece que, por causa do final da escravidão e por causa dessa transição de escravidão para trabalho assalariado do negro não ter sido feita de uma forma bem organizada e com políticas públicas eficientes, nós temos essa desigualdade social que atinge principalmente os negros, né? A partir disso, gente, nós sabemos que pobreza, violência, desemprego e baixos salários são cenas corriqueiras do cotidiano, principalmente dos negros. Há os brancos que sofrem com isso também, mas muito mais os negros. Se nós formos pegar, né, no IBGE os índices de violência, de baixos salários, a gente vê que os negros estão, em sua maioria, nesses índices. E em pesquisa recente, mesmo que o negro consiga estudar e se graduar, ele recebe menos que um branco, em média 43%. Então é uma diferença muito grande. Para fazer o mesmo trabalho que o branco, o negro ainda recebe menos. É um grande desrespeito e preconceito racial o que se tem até hoje no Brasil. Na semana passada, por causa daquele crime ocorrido contra o negro no supermercado Carrefour, nós tivemos alguns pronunciamentos do nosso próprio governo dizendo que o racismo não existe no Brasil, mas o racismo existe sim, e tem vários índices desse racismo apontados pelo IBGE. Se vocês assistirem o meu vídeo da semana passada sobre a consciência negra, eu estou ali apresentando os índices de ensino para os negros brasileiros. É muito interessante. Assistam lá que vocês tirarão suas próprias conclusões sobre o preconceito, sobre o racismo, certo? Gente, nós temos no Brasil uma política pública chamada de Estatuto da Igualdade Racial. O que é esse Estatuto da Igualdade Racial? Ele é uma lei, a Lei 12.288, de 20 de julho de 2010. Essa lei, destinada a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades,
a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. A partir disso, gente, nós temos a necessidade, de promoção pelo Estado dos seguintes itens: inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social, adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa, modificação das estruturas institucionais do Estado para adequado enfrentamento e a superação das desigualdades étnicas decorrentes do preconceito e da discriminação étnica, promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à discriminação étnica e às desigualdades étnicas em todas as suas manifestações individuais, institucionais e estruturais. Eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade étnica nas esferas pública e privada, estímulo, apoio e fortalecimento das iniciativas oriundas da sociedade civil direcionadas à promoção da igualdade de oportunidades e ao combate às desigualdades étnicas, inclusive mediante a implementação de incentivos, critérios de condicionamentos e prioridade no acesso aos recursos públicos, implementação de programas de ação afirmativos destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas e é instituído também o chamado Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Esse seria organizado para articulação de implementação das políticas e serviços destinados à superação das desigualdades sociais por causa da cor. Certo, gente? Além disso, nós temos outra desigualdade social muito grande no Brasil, que é em relação à desigualdade social em relação ao salário. Até hoje, mulheres ganham menos que homens e trabalham muito mais. Segundo o IBGE, gente, a mulher tem uma carga de trabalho de 50,4 horas semanais em média, e o homem 51,4 horas. Então são 3 horas a menos, mas que fazem muita diferença. Por quê? A mulher, gente, geralmente é destinado para ela, além do seu emprego, também o cuidado de idosos, das crianças, e aí ela acaba se sobrecarregando para cumprir todas essas tarefas, não sendo por isso remunerada, né? E, além disso, nas próprias empresas a gente vê o preconceito com relação à mulher, até mesmo a exclusão dela em determinadas atividades trabalhistas e em questão salarial. Então, nós devemos ficar atentos a isso, porque isso é um tipo de discriminação de gênero, o que não deveria ocorrer, porque as mulheres são tão capazes quanto os homens e também tão competentes quanto. Então, nós temos que refletir e começar a mudar os nossos jeitos de pensar, né, pessoal? E buscar também cobrar da sociedade as políticas públicas eficientes que façam com que a sociedade se torne melhor. Gente, eu termino por aqui essa reflexão e até a próxima.